Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como eu já havia passado para vocês sobre as características básicas, né, dos nomes, os conceitos básicos de ecologia, então hoje eu vou passar um passo à frente, tá? Hoje a gente vai falar das relações de alimentação, tá? De energia, como esses organismos se relacionam, né, dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, tá bom? Bom, a gente divide em três coisas básicas, tá? Essa alimentação, essa produção de energia entre os animais, entre os seres vivos, tá? Cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmide alimentar, tá? Então, são esses três básicos: cadeia, pirâmide e teia alimentar, tá? Só que essas três têm diferença entre elas. Então, vou explicar para vocês qual a diferença de cada uma. Vamos começar pela cadeia alimentar, tá? Bom, a cadeia alimentar, a principal característica dela é que ela é unidirecional. O que significa isso? Ela tem uma única direção, tá? Então, ela vai para uma direção só. De um organismo passa para outro, tá? A principal característica dela. Bom, e tanto a cadeia quanto a teia alimentar mostra a relação de alimentação entre esses seres vivos, tá? Como eu já disse. Então, para que serve cadeia, teia, pirâmide alimentar? Para mostrar a relação de alimentação e de energia entre eles, tá? Bom, essa é a cadeia alimentar, tá? Já a teia alimentar, ela é a relação de alimentação, né, entre os organismos do mesmo jeito, porém, ela é um conjunto de cadeia alimentar. Então, tem várias cadeias dentro da teia alimentar, tá? E ela não é unidirecional, então ela tem várias direções. Como o próprio nome diz, teia. Então, ela parece uma teia de aranha, tá? Então, às vezes, um único produtor, né, serve de alimento para vários animais. Outra coisa, na pirâmide, na teia, na cadeia, a gente divide esses organismos em produtor, consumidor e decompositor, tá? O produtor é aquele organismo que consegue produzir seu próprio alimento. Então, vamos citar uma planta, o capim, por exemplo, tá? Ele é um produtor, ele consegue produzir seu próprio alimento. O consumidor é aquele que não consegue produzir seu próprio alimento, tá? Então ele vai consumir alguma coisa, ele precisa ir em busca de um alimento. E o terceiro, que é o decompositor. Então, o decompositor são os fungos, tá? Por exemplo, um pedaço de madeira que é cortado e jogado por aí, são os decompositores que vão encarregar de acabar com ele, né? Então, daqui a alguns anos, se a gente for lá ver, não vai ter aquele pedaço de tronco ali mais. Por quê? Porque os decompositores fizeram esse trabalho para a natureza, né? Então, eles juntam o lixo que tem ali e decompõem, tá? Acaba com aquele material que tem ali. O consumidor, a gente vai numerar eles de acordo com a sua alimentação, tá? Então, a gente tem o consumidor primário, que é o primeiro que se alimentou do produtor, o consumidor secundário, que foi o segundo, o consumidor terciário e o consumidor quaternário, tá? Então, a gente costuma classificar até o quarto, tá? Mas existem vários outros. Mas para ficar mais fácil de estudar, né, de planejar, a gente numera até o quarto, tá bom? Essa numeração é em relação ao produtor, é em relação à planta, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, o capim, se a vaca foi a primeira a consumir, então ela é consumidora primária, tá? Agora, vamos supor que
outro animal comeu esse capim antes. Digamos que um gafanhoto, né? Comeu o capim. E a vaca não percebeu que o gafanhoto estava lá no capim comendo e ela acabou comendo o gafanhoto, né? Então, em relação ao capim, a vaca vai ser o consumidor secundário, tá bom? Então, cadeia alimentar, teia alimentar. Na teia alimentar, a gente usa muita seta, tá? E essas setas é uma representação de cadeia alimentar. Como eu disse, a teia é o conjunto de cadeias, tá? E serve para substituir a expressão de alimento para, tá? Então, tem a setinha que a gente liga, que tá querendo dizer, esse aqui serve de alimento para este, tá? Então, a gente coloca a seta em direção ao fluxo de energia e de nutriente, para onde ele tá indo, tá bom? Por exemplo, a planta, uma setinha, o caramujo, outra setinha, o peixe, certo? Ou seja, o peixe comeu o caramujo comeu a planta, para ficar mais claro, tá bom? Vamos para pirâmide ecológica, tá? Então, eu falei da cadeia e falei da teia, agora eu vou falar da pirâmide. Bom, elas também são representações de alimentação, só que é uma representação gráfica, tá? Como o próprio nome diz, vai fazer uma pirâmide, tá? Da maior quantidade de organismos para a menor, tá? E aí mostra as interações tróficas entre as espécies de uma comunidade. Então, elas representam o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos. O que é nível trófico que eu ainda não falei? Nível trófico é quando a gente numera, como eu disse, do maior para o menor, por exemplo. Então, o primeiro nível trófico vai ser a planta, certo? O segundo nível trófico vai ser os consumidores. O terceiro nível trófico vai ser o decompositor, por exemplo. Isso é só um exemplo para vocês conseguirem entender, tá? O que é nível trófico. Então, o próprio nome já diz nível, né? Então, de cima para baixo ou de baixo para cima, eu vou contar os níveis, tá? A gente chama de nível trófico. Cada patamar que tem na pirâmide ecológica, tá? Então, a pirâmide alimentar, a gente pode ter várias cadeias alimentares também, e teias alimentares, tá? Na pirâmide alimentar, a gente, além de ver o fluxo de alimento, de energia, a gente vê o número de organismos, a gente vê a biomassa de organismos. Então, na pirâmide alimentar, eu posso ver também a quantidade. Então, vamos supor que eu estou falando aí de 50 gafanhotos para 1 hectare de plantação, né? De alguma coisa, de alguma planta, né? Então, tem como eu contabilizar a quantidade. Já na teia alimentar e na cadeia alimentar, eu só vou ver o fluxo de alimento, a direção do alimento, eu não posso ver a quantidade, tá? Então, vamos lá. Cadeia alimentar é unidirecional. Teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas e não é unidirecional, ela tem vários lados, lembra da teia de aranha, tá? E a pirâmide alimentar, eu posso contabilizar massa e posso contabilizar número, quantidade de organismos, tá? E a gente divide ela em níveis tróficos, tá? Então, essa é a principal diferença entre elas. Existem outras também, mas a principal diferença entre elas são essas, ok? E para que serve isso? Para a gente compreender como que funciona o ecossistema, como que funciona a comunidade, né?
o que está acontecendo ali dentro daquele ambiente com os animais, com as plantas, com os organismos, tá? Lembrem do produtor, do consumidor e do decompositor, ok?